Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Hoje vamos começar o capítulo 16, o capítulo do Evangelho. Eu sou Pedro, para quem não me conhece, e vou estar aqui conversando com vocês sobre esse tema aqui, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, ou seja, o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a primeira coisa que a gente precisa falar aqui é a respeito do termo mamon, ou seja, o que o mamon ele traz como significado, né, como referência. Então, aqui para a Bíblia, para o Evangelho, ele quer descrever a cobiça, a questão da riqueza material, o foco, né, que você está colocando em acumular bens. Então, justamente o título por si só, ele já se justifica. Não dá para você estar 100% focado em acumular bens para si, não em dividir com os outros, e você está servindo a Deus. Não dá para fazer isso. É, é, como é que eu posso dizer? Não encaixa, não encaixa. Então, a palavra mamon vem aqui da palavra hebraica, né, uma tradução literal que significa dinheiro. Então, feito isso, a gente pode começar. Para quem está chegando pela primeira vez, a gente sempre traz passagens da Bíblia do ponto de vista inicial. Isso não quer dizer que a gente não fale sobre outras passagens da Bíblia também no decorrer do estudo. Então, aqui, Lucas capítulo 16, versículo 13. Não Ninguém, né, pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro. A gente viu, né, quando ele está focando muito no dinheiro e no acúmulo egoístico dele, a gente está esquecendo de Deus. E quando a gente está ali muito focado em Deus, você não está pensando em acumular bens. O acumular bens no sentido pejorativo da palavra, naquele egoístico da palavra. Porque se a riqueza em si fosse um mal determinado, Deus não tinha colocado essa questão aqui para a gente na Terra. Então, não. Tudo independente da riqueza ou da pobreza, tudo está na forma e no sentir. Quem já vem acompanhando esse estudo há mais tempo sabe o quanto eu falo da importância do sentir o que está fazendo, de sentir, de estar presente. Eu acho que o mundo hoje está tão acelerado que a gente esquece de estar presente nas coisas, de estar focado naquele momento e principalmente de saborear aquele momento em que a gente está vivendo. Então, voltando aqui para Lucas, ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará a um e amará ao outro, e ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Então, basicamente é essa parte aqui, né, que a gente já falou. Agora, essa outra é uma questão legal, legal para a gente estar comentando sobre ela. Aí, outra passagem da Bíblia, aqui Mateus, capítulo 19, 16 a 24, Lucas, capítulo 18, 18 a 25, e Marcos, capítulo 10, de 17 a 25, que é aquela passagem, né, o jovem, né, chega para Jesus e pergunta, mestres, o que eu preciso fazer para adquirir a vida eterna? E aí, bom mestre, né? Tem a primeira parte aqui, bom mestre, me chama de bom só Deus. Então, assim, a, a, o significado de bom, né? A supremacia ali, só Deus. Se queres entrar, guarda os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, enfim, né? Honra teu pai e tua mãe. Muitos desses conceitos a gente já discutiu em outras passagens aqui, né? Outros capítulos. Mas o moço foi além, né? E perguntou: eu tenho guardado isso, eu tenho isso. Então o que que me falta? Está faltando alguma coisa. E aí Jesus vem, né? Se queres ser perfeito, ou seja, se você quer assumir aqui o topo que a encarnação na Terra pode trazer para a gente, vende tudo que você tem, dá aos pobres, ou seja, se desprende completamente da matéria e depois vem.
A ideia aqui é se desprender completamente da matéria. E aí o moço, né, o menino, o jovem, né, que já tinha acumulado muitos bens, sai triste, né, porque viu, poxa, isso não é tão simples assim, né? Não é tão simples ser perfeito. E ali tem uma imagem nesse slide, né, da agulha. E aí, quando Jesus vem e diz, né, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha, que é nos castelos antigos, né, tem tipo aquela janelinha, e um fecho. E é esse fecho que é a agulha, né, que Jesus está se referindo aqui. Então, é muito mais fácil um camelo passar por aquela brecha daquela imagem do que um rico entrar no reino dos céus, porque é muito difícil se desprender e entender que aquela riqueza não é sua. Você tem o usufruto dela. E a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, assim, o que que você está fazendo? Você está sendo um servidor fiel? O que que você está fazendo com aquele usufruto? Tanto é que você vai ter uma outra passagem aqui, que a gente vai estar discutindo, que a pessoa está acumulando tanto dinheiro que não tem mais onde colocar. Aí ele vai ampliar o celeiro, né, que ele guarda esse dinheiro. É, aí as pessoas vão chegar, insensato, né, insensato, não sabe que tua alma pode ser retirada aqui da terra a qualquer momento. Ou seja, a gente nunca sabe o dia que vai desencarnar. Então, por isso que a gente tem que fazer todo o bem que seja possível no dia de hoje e não deixar para depois, não deixar para amanhã, porque a gente nem sabe se o amanhã vai estar aqui, né? E a gente vai continuando aqui, preservar-se da avareza. Se eu tivesse que dar um grande foco para esse capítulo, é justamente essa questão aqui da avareza, do egoísmo, do pensar ali só em si, não pensar em como você pode, às vezes me falta os termos, né? Como você pode florir, né? Não seria fluidificar, seria crescer, né, prosperar as pessoas que estão ali ao teu lado. E continuando, né, mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Aí Jesus novamente, ó homem, quem me designou para julgar vós como é que eu posso dizer, as partes, as divisões, né, as divisões de vocês. Então, Jesus não está muito preocupado com isso. A ideia aqui é: tende o cuidado e preservai-vos da avareza, ou seja, preservar de ter apego. Apego, até quem já está acompanhando aqui os estudos sabe que eu vou muito numa linha mais lógica. Então, como é que a gente tem uma coisa é prudência, outra coisa é apego. São comportamentos completamente distintos, ainda mais eu que sou da área de finanças. Uma coisa é prudência, outra coisa é apego. Então, quando você tem esse apego de uma coisa que não é sua, então, assim, meio que não faz sentido, não é lógico. Então, é essa questão que Jesus está querendo dizer. Não tenha apego ao dinheiro, porquanto seja qual for a abundância que o homem se encontre, sua vida não depende disso, a felicidade não depende disso. E quantas pessoas a gente tem conhecimento de que tem rios de dinheiro, que têm verdadeiras fortunas e são depressivas. Algumas chegam ao extremo de cometer suicídio. Então, é mais uma prova de que a felicidade não está na riqueza. A felicidade está no bem que a gente consegue colocar no outro. Seja ela através de bens materiais, seja ela através de sentimentos, de atitudes. Então, o verdadeiro acúmulo dos tesouros do céu é justamente o como a gente usa o nosso dinheiro, as nossas atitudes em prol do outro. Entendeu? Esse é aquele que tem, mais terá. E aquele que não tem, até o pouco que tem será tirado. Isso vai ser um tema aí de um capítulo futuro, para a gente estar bem aprofundando esse tema. E aí Jesus continua, né, e vai para mais uma parábola. Havia um homem rico, né, que eu acabei de falar, né, tinha um homem rico, tinha muito dinheiro, e ele não sabia onde acumular tanto dinheiro. Então, eu vou demolir
os meus celeiros e vou construir um muito maiores. Mas o que é que acontece? A gente não sabe o dia que vai desencarnar. Então, essa noite mesmo pode te tomar a alma. Para que serviu isso? Eu já percebi, às vezes a gente vai adquirindo os cabelos brancos e percebe que as pessoas vão e não levam absolutamente nada de bens materiais. O que é que a gente leva daqui? Qual é o verdadeiro tesouro? Eu acho que essa também é uma outra grande reflexão que esse capítulo vem trazer para a gente. Qual é o grande tesouro que a gente leva? O bem que a gente fez. O bem que a gente fez, as lágrimas que a gente enxugou, a felicidade que a gente fez, a felicidade e a esperança que a gente fez brotar no coração dos nossos irmãos. Isso é o verdadeiro tesouro. É com isso que a gente consegue evoluir e galgar planos superiores ao da Terra. Pelo menos é o que eu sinto, né? Nas minhas meditações e no acumulado dos estudos, fica cada vez mais nítido que é isso que de fato a gente veio buscar aqui no planeta. Mas é inevitável dizer que as tentações e as inferioridades que ainda temos faz com que a gente se desvie do caminho. Mas feliz daquele que, quanto mais vai amadurecendo, vai se desviando cada vez menos. A ideia é essa aqui. Então, vamos lá, vamos continuar aqui nosso estudo. Aqui Jesus na casa de Zaqueu, também uma passagem muito clássica, né? Que Jesus está passando por Jericó, e Zaqueu, que era um homem de uma estatura muito pequena, né? Era baixinho, corre, 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 sobe numa árvore para que quando Jesus passasse ele pudesse ver o mestre e o mestre também o pudesse ver. Jesus para, olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce, desce daí que hoje eu vou me hospedar na tua casa. E Zaqueu, né, todo feliz, arruma a casa toda, e aqui é que está a grande mensagem dessa passagem, que Zaqueu era um homem rico, tinha acúmulos, mas estava refletindo sobre isso e se de alguma forma ele fez um mal a alguém, ele se dispôs de coração, ou seja, ele sentiu que deveria fazer isso. E aí quando Jesus chegou, ele disse, né? Senhor, dou a metade dos meus bens ao pobre e se causei o dano a alguém, indenizo com 4 tantos, ou seja, indenizo 4 vezes mais o dano que eu causei. E aí Jesus viu esse movimento, né? Que ele estava se desprendendo da matéria, estava se desprendendo dos bens materiais em prol dos pobres e também pedindo perdão a todo o mal que ele fez durante esse caminho. E aí foi que Jesus diz: essa casa recebeu a salvação, ou seja, Zaqueu estava fazendo o processo de reforma íntima. Ele estava saindo disso e buscando a luz. E aí que Jesus termina essa passagem dizendo: o Filho do Homem veio para procurar e salvar quem estava perdido. Ou seja, o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio para mostrar o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a gente saber exatamente se estamos todos perdidos, cada um no seu grau. Jesus é o caminho, Jesus é a luz. Então, fala que é por aqui que vocês têm que ir. Então, que a gente se esforce cada vez mais. É fácil? Não, não é fácil, mas que a gente trace planos e busque cada vez mais esse movimento de seguir Jesus, de seguir os passos de Jesus, porque é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, por ser um espírito crístico, ser o governador da terra, ele era infalível até na carne, gente. Isso é uma coisa que a gente precisa escrever, assim, colocar na frente, fazer uma tatuagem até na testa, para entender que o que Jesus está falando é uma verdade universal. Por quê? Porque Jesus não errou em uma vírgula que fez. Porque é como se ele já soubesse praticamente tudo que iria fazer, o seu grande objetivo, e infalível, ou seja, não cometeu nenhum deslize dentro do programa. Então a gente tem que parar e meditar com mais carinho em relação à Bíblia, em relação ao Evangelho, tratar essas palavras com carinho e com, assim, de uma forma bem minuciosa para não cair em interpretações equivocadas.
A Bíblia, quando lida ao pé da letra, traz muitas e muitas, eh, como é que eu posso dizer, conclusões precipitadas, que foi necessário que o evangelho, né, o consolador prometido pelo próprio Jesus viesse justamente para esclarecer várias coisas, e até hoje essas coisas não são tão claras. É necessário fazer múltiplas leituras do evangelho para entender. Depois é que vem um grande movimento, que é aplicar e sentir essa questão. Porque uma coisa é você ter a teoria, que todos nós temos guardada no nosso coração. Outra coisa é sentir aplicando esse evangelho. Aí é que é a verdadeira transformação. É o evangelho da prática. É o evangelho da atividade, da ação. Eu vou passar por todos os capítulos aqui, reforçando essa ideia, porque é isso que a gente precisa, até para poder avançar para os estudos mais complexos. A gente não está fazendo o beabá, que é amar, que é a caridade, que é seguir os passos de Jesus. Para que a gente quer avançar? Para que a gente quer o mais complexo? Quando eu terminar de fazer essa leitura aqui, eu vou voltar e fazer de novo, e eu vou aprender mais, e eu vou tentar aplicar mais, porque eu ainda não me sinto apto a avançar para outro estudo, sendo que eu não consigo praticar o evangelho na sua plenitude. Eu quero aplicar o evangelho na sua plenitude, porque eu entendo que aqui está muita coisa que faz a gente passar para o próximo nível. Eu não posso procrastinar. A gente pode trazer até para uma questão de projetos aqui. A gente sempre vai fazendo as questões mais fáceis e vai deixando a questão que vai te fazer trocar de nível, o seu big win, né, como a gente fala, a sua grande vitória, por último. Sendo que a gente deve deixar a nossa grande vitória, que é a mais difícil, né, que vai gastar mais energia, para sempre no início do nosso dia, estar sempre conosco. E qual é o nosso grande big win da vida? É praticar o Evangelho de Jesus. Se a gente parar e fazer uma meditação sobre isso, a gente vai entender que a gente precisa canalizar a energia para isso. Pelo menos assim é o que eu penso. E que não é fácil, mas é necessário para que a gente mude de nível. Aqui também, né, tem a parábola dos talentos, também muito conhecida, né, de Mateus 25, de 14 a 30. Então, o Senhor, né, age como um homem, ou seja, Deus, né, Deus, age como um homem que fez uma viagem longa e deixou os seus servidores com talentos, ou seja, gente, uma coisa assim que é muito importante ser dita, eu já ouvi de muitas pessoas isso. Ah, eu não faço caridade hoje porque eu não tenho dinheiro. Ah, eu não faço caridade hoje porque eu não tenho tempo. Gente, a caridade pode ser feita do modo que você vive a sua vida. Você não pode estar sempre deixando para depois o que você pode fazer hoje, com as ferramentas que você tem. Uma certa vez eu ouvi de uma pessoa uma frase que me marcou minha vida por completo. Às vezes ela, tipo, Pedro, às vezes você quer ter todas as peças do xadrez, mas a verdade é que o importante é que você saiba jogar com as peças que tem. Ou seja, gente, jogue com as peças que você tem. Se você tem um dinheiro para a sua subsistência, jogue com outras peças. Jogue com sua palavra, jogue com seu sorriso, jogue com seu abraço, com suas palavras de incentivo. Se você tem dinheiro, jogue com dinheiro, ajude do ponto de vista material mais as pessoas. Então, gente, a ideia é isso. Todos nós temos uma forma de ajudar. Todo mundo tem uma forma de ajudar que é única e peculiar. A gente precisa não deixar para depois isso. Ah, quando eu tiver a condição ideal, gente, ela nunca vai existir. Nunca vai existir. Nunca vai existir. Se você deixar para esperar que tudo se encaixe para agir, você não vai agir. Você não vai agir. Então, joga com o que tem, faça com o que tem, mas faça. É essa a ideia da parábola dos talentos. Então,
com pouco, mas eu só tenho um talento, então eu vou ficar com medo. Medo porque me falta outras peças para jogar. É esse que é o mau servo, né, que faz menção à parábola dos talentos, ou seja, o que tinha os 5 talentos fez com que tinha, multiplicou esses talentos, ou seja, iluminou mais pessoas, abriu mais caminhos, ele foi um bom servo. Mas aquele que estava ali: "Ah, não, deixa eu melhorar um pouco, eu estou com medo de perder isso aqui, vou esconder", ou seja, não vou usar, porque eu ainda não me sinto preparado para usar. Não, use. A ideia é essa, use. Use, porque se você não usou, aqui o próprio mestre, né, o Senhor vai dizer: "Eu poderia ter colocado no banco, isso me daria mais juros, você não fez o que eu te dei de usufruto". Aqui é outra máxima legal para a gente pensar, usufruto. Os nossos talentos são usufruto. O que a gente tem hoje é para a gente usar para quê? Para iluminar. A ideia é essa, para iluminar, para aquecer, para fazer sorrir. Um mundo que, às vezes, eu paro para pensar que está muito dividido. Então, que a gente seja, de fato, o exército do Senhor, que a gente faça essa iluminação, que a gente faça brotar a esperança nos corações. A ideia mais dessa parábola é essa. Então, aqui é a utilidade da riqueza e da miséria. Nada, nenhuma folha cai sem o consentimento de Deus, ou seja, tudo é milimetricamente pensado. E a gente poderia passar horas falando sobre essa parte do texto aqui, que muita gente pede para nascer rico, como uma prova, né? Como também muita gente pede para ser pobre, como uma prova. Então, às vezes, a gente fica pensando assim: ai meu Deus, por que que eu sou pobre? Aquela pessoa nasceu rica. Às vezes foi você que pediu essa prova. Em outra vida você pode ter sido muito rico e nessa você pediu para ser muito pobre justamente para ter paciência e resignação. Então, é algo que a gente precisa estar sempre pensando, e coisas, quando a gente pensa que a vida é só uma única existência, nada disso faz sentido. Gente, cada vez que a gente vai buscando uma lógica, o pensamento raciocinado, coerente, mais a gente vai mais a gente vai concluindo, por isso que é essa fé que remove montanhas, mais a gente vai concluindo de que a vida continua, de que a vida continua, a vida não pode ser única, porque ela não faria sentido. A gente já discutiu isso em vários outros capítulos, não fecha a conta, não fecha a conta. Quando a gente coloca a premissa básica de que Deus é soberanamente justo e bom, a conta não fecha se a gente só tivesse uma existência. Nada faria sentido. Então, é a verdadeira revelação de que a vida continua no além-túmulo, que a vida continua no plano espiritual. Então, a riqueza é uma prova muito arriscada, perigosa, porque é o supremo do orgulho e do egoísmo e da vida sensual. Por isso que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Outras questões é que, quando Jesus diz ao homem, né, deixa seus bens e me segue, não pretendeu de que a pessoa largasse tudo e fosse mendigo. Foi aquela ideia que eu falei, uma coisa é o apego, outra coisa é a prudência, entendeu? Jesus não quis dizer: larga tudo aí, vai ser pobre, vai mendigar e acabou. Não, ele está falando da questão do apego, de você não ter uma oportunidade de ajudar, não te comprometer e você não o fazer. A ideia é essa aqui, entendeu? A ideia da reflexão é essa. E não enlouquecer e largar tudo, não é isso. Até porque, se Deus te confiou uma certa quantia financeira, é porque ele acredita que você é mais capaz do que outros para fazer essa partilha, e não para ficar com egoísmo, não para ficar preso para si, não para se vangloriar por isso, e sim para pensar, raciocinar e agir de acordo com o evangelho. A ideia é essa, agir de acordo com o evangelho. E a gente vai continuando, né? Uma questão que eu falei também, se a riqueza fosse toda ruim, Deus não tinha posto na terra. Então é uma coisa que eu vejo que muitas pessoas meio que causam um terrorismo em relação
aos ricos. E não é assim. A riqueza também tem a sua contribuição. O que que acontece? Seja, é a forma como a gente utiliza dos bens, dos nossos talentos. O problema não está no talento, nesse caso, fazendo referência à riqueza. O problema não está aí. O problema está em como a gente usa aquilo. O problema não está na nossa voz. O problema está em como a gente usa a nossa voz. O problema não está no nosso olhar de indiferença, no nosso olho. Está na indiferença ou na caridade que a gente parte um olhar. É muito importante pensar sobre essa questão. A forma como se conhece a árvore pelos seus frutos. A gente vai discutir isso em capítulos futuros também. Não olha para o que a pessoa fala, olha para o que a pessoa faz, olha para o que ela faz. As suas atitudes falam muito mais do que as suas palavras. Então, vamos ver o que a gente está fazendo. É assim que a gente adquire bens espirituais, através da nossa atitude alinhada aos passos de Jesus, alinhadas ao Evangelho, alinhadas ao amor, alinhadas à caridade. Eu não posso estar feliz quando meu irmão está triste. Eu não posso ficar feliz com a tristeza do meu irmão. Isso não é cristão. Isso não é cristão. Não é. Não dá. Não dá para ficar bem com a miséria alheia. Se você ficar bem com a miséria alheia, reflita sobre isso. Tem alguma coisa errada dentro de ti. Não dá. Não faz sentido. Não é cristão. Então a gente vai avançando. Agora vamos para as pedradas, né, que a gente sempre recebe dos espíritos, né, a instrução dos espíritos aqui. Vamos lá para Pascoal, Genebra, 1860. O homem só possui em plena propriedade aquilo que é dado levar deste mundo. Gente, ele já começa metendo o pé na porta. O que é nosso? O que é nosso? O que a gente leva? E o que a gente leva? Todo o conhecimento que a gente adquiriu e todo o bem que a gente fez. A gente não leva mais nada, a gente não leva essa roupa, a gente não leva nada. A gente leva o bem que a gente fez, as lágrimas que a gente enxugou, as palavras de incentivo que a gente deu, a caridade que a gente fez, o abraço que a gente fez, o vamos lá, levanta, levanta e segue, tamo junto. É isso que a gente leva. O que a gente estudou, o que a gente adquiriu de conhecimento, de preferência um conhecimento útil para a humanidade como um todo, que vai trazer benefícios para a humanidade como um todo. Então é isso que a gente leva. Então, às vezes a gente tem um erro muito grande de gestão de tempo. A gente faz e isso eu me incluo, a gente faz uma péssima gestão de tempo, porque a gente coloca as coisas que a gente não leva, ou seja, que praticamente não tem valor nenhum, como prioridades. E as coisas que têm grande valor, a gente não coloca como prioridade. E não tem como eu avançar esse estudo se não lembrar da passagem de Maria e Marta. Quando Marta, né, tá lá, né, se ocupando das coisas tudo, e vai reclamar. E Maria ali grudada com Jesus, aí quando vai reclamar, Jesus, opa, não, Marta, você se ocupa e se preocupa com coisas em demasia, e o principal você não faz. Coloca a cabeça no travesseiro e vamos refletir sobre isso. Quem está falando isso é o espírito crístico, que é infalível até na carne. Ele fala, gente, vocês estão se ocupando com coisas aí que vocês não vão levar, e a vida é um piscar de olhos perante a vida na erraticidade. A pessoa que está fazendo a coisa certa e você quer tirar, epa, ela vai ficar e não vai ser tirado esse direito dela. Então, a gente precisa olhar para as palavras de Jesus, olhar para a Bíblia com mais carinho e ver, poxa, peraí, será que eu estou dando atenção? E toda vez, gente, que vocês vão fazendo esse detox da vida, vocês vão vendo que a vida vai ficando mais leve. Os problemas da vida vão ficando mais leves. As vicissitudes da vida vão ficando mais leves. Por quê? Porque você ficou mais leve.
Você começou a perceber que, por mais que seja a dor que você está passando, é passageira, é passageira, e um piscar. Então não vamos perder tempo com isso. Poxa, aconteceu, levanta a cabeça e vamos embora. Vamos seguir, vamos usar o nosso tempo, pelo menos a maior parte do nosso tempo, porque a gente também tem coisas da terra para tratar, mas a maior parte do nosso tempo vamos tratar das coisas do espírito. Vamos adquirir bens espirituais. Quando eu falo isso, vamos meditar o dia todo. Não, gente. Adquirir os bens espirituais é na prática, é na rua, é estendendo a mão para quem passar na tua frente. Toda hora a gente é testado. Toda hora a gente é testado e a gente vai errando questão. Todo dia a gente erra questão. Todo dia eu fico, depois eu chego, vou fazer minha meditação de noite, eu falo, meu Deus do céu, por que que eu estou errando tanto? Por que que eu estou errando tanto? Mas não, levanta a cabeça, amanhã você acerta mais. Amanhã você vai ser mais leve. E quando você olha a sua vida em horizontal, né? Você percebe que você é uma pessoa muito mais leve do que era 2, 3, 4 anos atrás. E a ideia é essa. A ideia é evoluir sempre. A gente vai estar sempre nessa montanha russa. Mas quando a gente. É como se fosse o gráfico da Bolsa de Valores. Tem aquela montanha russa, mas quando a gente olha no tempo, é crescente. É crescente. Então, eu falo muito de finanças porque eu sou economista, então isso é uma questão que vem muito comigo, assim, no dia a dia. Mas é só para trazer analogias para ficar mais coeso o nosso conteúdo. Então, que então ele possui? Nada do uso do corpo, tudo do uso da alma. Já está explicado, né? A inteligência, conhecimento, qualidades morais, nada que ninguém pode te arrancar. E tudo isso será útil lá no outro plano. E aí ele vai dizer, né, que a pessoa que vai para um país distante, ela só vai levar o que precisa. Ou seja, os bens materiais, aqueles bens que a gente luta para ter, a gente não precisa. A gente não precisa. É fácil as amarras sociais? Nem um pouco. Nem um pouco. Mas a gente precisa lutar contra essas amarras sociais. Então, aí um viajante, né, que está fazendo uma viagem, se ele tem poucos recursos, vai para um lugar menos agradável. E quanto menos recursos, pior são as instalações. A mesma coisa acontece quando a gente vai lá para o plano espiritual. Mas quais são os recursos que a gente acumula? Dinheiro? Não. Caridade. O bem que a gente faz. É com isso que a gente paga lá. É com isso que a gente vai ser recebido. Será? Eu poderia passar horas falando sobre esse slide aqui também, mas não vou falar para não assustar vocês da condição que alguns irmãos quando desencarnam. Por isso que os cemitérios eles são ambientes muito densos, porque ainda tem muitos espíritos presos lá. Mas enfim, isso poderia ser tema de um outro, de um outro, de um outro, de outro estudo nosso. Mas enfim, então quanto mais leve a gente for, quanto mais bem a gente praticar, melhor vai ser a recepção do outro lado. Eu não posso deixar de passar por esse slide e falar sobre como o Dr. Bezerra foi recebido do outro lado, né? Quando ele desencarnou e acordou, ele olhou assim e falou: Meu Deus, quantas pessoas são essas? E a pessoa que estava do teu lado, Bezerra, você não lembra? Ele ficou olhando assim. Essas pessoas foram todas as que você ajudou, direto e indiretamente, na sua vida de encarnado. Assim, era uma multidão, era um Maracanã lotado de gente para recepcionar o Dr. Bezerra. Então, que a gente, guardadas as devidas proporções, multiplique esse bem, faça o máximo de bem que a gente puder fazer, porque assim vai ser a nossa recepção, menos dolorosa vai ser a nossa passagem deste plano para o plano espiritual, que de fato é a nossa verdadeira morada, né? A nossa verdadeira vida. E agora a gente vai aqui, né, para Cheverus, né, lá em 1861, qual o melhor emprego que se pode dar para a riqueza, né? Então, o que que a gente pode fazer com a riqueza? Amai-vos uns aos outros.
Então, toda vez, pense na riqueza não só financeira aqui, eu gosto de expandir o conceito. Pense na riqueza dos nossos talentos. Então, que a gente use o que a gente sabe em prol da humanidade. Ou seja, tudo que eu estou fazendo em prol do amor, em prol da coletividade, então eu estou empregando bem a riqueza que eu tenho. Eu estou empregando bem a riqueza que eu tenho. Então, na caridade está para as riquezas o melhor emprego para Deus. Gente, a máxima desse capítulo aqui é: eu não posso estar feliz se eu estou deitado num berço de ouro e meu irmão está passando fome. Eu não posso estar feliz. Isso quer dizer que eu vou mudar o mundo? Não, mas eu não posso estar feliz, eu não posso ser indiferente em relação a isso. Então, se eu tenho dificuldade de vencer essas minhas dores da alma, eu tenho que diariamente colocar como prioridade diária lutar contra esses problemas, lutar contra essas inferioridades. Eu tenho que usar bem os talentos que eu tenho. Essa é a máxima desse capítulo aqui. Coloca as tuas riquezas sobre uma base de que nunca te faltará grandes lucros das boas obras. Usa o que tu tem para fazer o bem. Usa o que tu tem para fazer o bem. Assim você vai estar empregando bem os seus talentos e a quem mais é dado, a quem foi dado, né, e foi utilizado, mais será dado, né? Ou seja, a abundância vem daqui, ó, a lei do retorno. Aquilo que a gente planta, a gente colhe em abundância. E o universo retribui isso. O universo tem múltiplas formas de trazer isso para você. Tenha calma, espere. Às vezes, a depender do grão, a colheita é diferente. Tem um que é rápido, 1 ano, tem uns que demora 5 anos para a colheita. Permanece resiliente com paciência e continua plantando, plantando bem, aplicando bem as suas riquezas. E a gente vai continuando, né? O espírito protetor. E ele vai dar uma alfinetada mais forte na gente quando considero a brevidade da vida. Dolorosamente me impressiona como as pessoas se preocupam com o bem-estar material e praticamente não dão importância nenhuma para o espírito. Dolorosamente me impressiona, né? Foi logo impactante como a gente dá valor ao que não tem valor. Eu peço como dever de casa, medita sobre isso. Quantas vezes a gente dá valor, a gente se mata por coisas que não têm importância. Eu estou falando para a gente ficar doido, não largar tudo para cima? Lógico que não. Mas bom senso, bom senso. O nosso mestre Jesus já ensinou que a felicidade não está aí. A felicidade não está aí. Então, para que que eu vou ficar insistindo, dando murro em ponta de faca? Não faz o menor sentido. Disse diante das atividades que desenvolveis, tratar de uma questão de um mais alto interesse da humanidade, ou seja, não, você está enganado, o que eu estou fazendo é do alto interesse da humanidade, mas nem sempre. Está aqui, ó, qual é a verdadeira condição, necessidades exageradas, vaidade, por isso a gente se entrega ao excesso. Por acúmulo de cegueira, frequentemente se encontram escravizados a trabalhos penosos pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, e se vangloriam de viver uma existência dita de sacrifícios e mérito, como se trabalhasse para os outros e não para si. Presta atenção. Faz uma reflexão sobre esse ponto aqui. Insensatos. Credes então realmente que vos será levado os cuidados que tomam só para ti, motivados pela cupidez e pelo orgulho, enquanto negligenciais os bens futuros, né, o seu futuro, que é através da solidariedade? Você acha? Gente, tem pessoas que acham que enganam a Deus. Deus vê tudo. Deus vê o íntimo de todos nós. Eu posso enganar todo mundo aqui, mas eu não engano a Deus. Não tem como. Então não adianta. Não adianta. Saiba que nada fica
obscuro que não seja revelado. Nada, nada fica no obscuro que não seja revelado um dia. Então, para de pensar de que a gente esconde algo de Deus. Deus está vendo tudo. Deus está vendo o íntimo do coração de todos nós. Então, não adianta tentar negociar com Deus. Os espíritos já relataram vários que tentaram, né, e acabaram lá, tendo que fazer outras encarnações para tentar se reenquadrar. Então, a gente já sabe o beabá, a gente já sabe o que a gente precisa fazer, utilizar nossas riquezas em prol do amor e da caridade, do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim disse Jesus. Então, Fenelon, Argel, aqui em 1860, sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus põe em sua mão, isso é muito claro, viu, gente? Deus colocou, é o usufruto. Contas severas vão ser solicitadas, né? E por isso que a riqueza é uma tarefa, né? É uma prova muito difícil. Porque se Deus deu uma riqueza muito grande, é para que você fecundasse o mundo. E se você represa isso, você vai ser você vai ser chamado a prestar contas, o mau uso, né, pela sua satisfação pessoal. Então, ao contrário disso, não, aí vai ser a glória. Então, a riqueza concentrada na mão de uma pessoa deve ser fonte de água viva, que espalhe a fecundidade e bem-estar ao seu derretor, ou seja, que espalhe a fecundidade a todo mundo que está ao redor. Quando não faz isso, está contrário à lei do Evangelho. Aí você me pergunta, é fácil? Não, lógico que não. Uma tarefa, então, se o próprio Jesus disse que era uma tarefa difícil, quem sou eu para dizer que isso é uma tarefa fácil? Isso é uma tarefa dificílima, talvez uma das mais difíceis. Mas tá aí, a gente sabe. Então, a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, quem tem o conhecimento sabe qual o caminho que deve seguir. Se segue o contrário, a cobrança vai ser maior. Aqui ele vai falar, dá esmola quando for preciso, mas tanto quando for possível, converte em salário, assim que aquele que receba não se envergonhe dela. Então, assim, vamos botar essas pessoas para trabalhar, para que ela também gere o seu dinheiro, não simplesmente dá por dar. Então, aqui também outras ramificações para o estudo de hoje. Aí, Lacordaire, Constantina, 1863. A ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possui, condenando-se a se tornar um mendigo. A gente já falou sobre isso aqui. Isso está errado, não é esse o conceito. É espalhar fecundidade, né? Ou seja, multiplicar, né? Multiplicar esse dinheiro, trazer bem-estar para a sua circunferência, né? O máximo de pessoas que você puder. Fora egoísmo de outro gênero, porque seria indivíduo eximir-se da sua responsabilidade. Ou seja, não, então eu vou pegar meu dinheiro todo aqui, vou dar para todo mundo, vou ficar pobre, e agora não é culpa minha porque eu não tenho dinheiro. Lógico que não, não é isso. Se Deus te deu dinheiro, é porque ele entendeu que você seria um servo capaz de multiplicar esse dinheiro. Se tudo é usufruto, até o nosso corpo é usufruto. Então ele falou, não, peraí, eu acho que essa pessoa aí está capacitada para fazer isso. E ninguém é melhor do que ninguém, só que naquele aspecto, aquela pessoa era mais capaz. Assim entendeu, né, a espiritualidade maior. Então, resumindo, né, contentar-se com o que tem, dar graças a tudo que tem, ser grato a tudo que tem. Se sois pobres, não inveje os ricos, porque a riqueza não é necessária à felicidade. E a gente já viu isso, inclusive, estatisticamente, né? Quantas pessoas que são mais pobres, mas são felizes, se viram ali com o que têm. Então, a felicidade não está na riqueza propriamente dita. Se sois ricos, não esqueceis que os bens que lhe foram confiados é para justificar o emprego que você dá. Então, vamos pegar isso e vamos justificar, porque Deus jogou isso na mão da gente. Vamos justificar essa tutela. A ideia aqui é essa. E basicamente era esse o estudo, né, que eu gostaria que eu fiz, né, que eu gostaria de ter feito aqui com vocês.
Que a luz esteja sempre conosco e que a gente reflita de uma forma profunda como que a gente está utilizando os nossos talentos, né? Não se dá para amar a Deus e a Mamon. Então, se a gente está usando os nossos talentos no caminho de Deus, ampliando o amor, a caridade e o bem-estar para os nossos irmãos, ao nosso redor, pelo menos, ou se a gente está servindo aos bens materiais, à riqueza, ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, fechado nesse ciclo, e esquecendo que a vida é passageira e que amanhã mesmo nós não podemos estar mais aqui. Então, será que somos servos fiéis aos que não foi dado como usufruto? Ou não estamos usando com sabedoria o que nos foi concedido pela graça de Deus? Então, é essa grande meditação que eu queria deixar para nós e que a luz esteja sempre, sempre, sempre conosco, hoje e por toda a eternidade. Um forte abraço e até o nosso próximo estudo.